E então é Mercúrio retrógrado de novo. E aí um monte de gente já começa a entrar em pânico, prato cheio para os perfis de astrologia que gostam dos memes. Mas a gente precisa, antes de mais nada, entender o que que significa a retrogradação de Mercúrio, para depois calcular se, no nosso caso pessoal, é motivo para entrar em pânico ou não. Eu sou a Lilian Patrícia, sou astróloga e venho aqui compartilhar com vocês o céu do momento para a gente entender o que está acontecendo nessa retrogradação de Mercúrio. Vamos começar pelo seguinte: a retrogradação é uma estrutura lá da astrologia kármica. Tudo aquilo que é kármico traz o passado para o presente, e se a gente fizer bom uso disso, nós vamos levar o presente para o futuro com mais consciência, certo? Pois bem, então, toda retrogradação no nosso mapa, ela tem sim essa questão kármica. Só que quem me acompanha aqui já sabe que a palavra karma, ela veio para o Ocidente de uma forma muito equivocada, porque karma é relação de causa e efeito. E a gente costuma dizer, né, quando tem um mau relacionamento ou quando tem um chefe chato, ai meu Deus, esse chefe é meu karma. Bom, pode ser que às vezes um chefe bom e um relacionamento perfeito também seja kármico, né? Então, assim, isso no nosso mapa natal, certo? Só que nós nascemos, a, a localização dos planetas no momento da nossa primeira respiração fica impressa no nosso mapa natal, na nossa personalidade. A gente está falando aqui de simbolismo, né? De arquétipo, de informação sutil. E isso vai ficar impresso em nós. Só que os planetas continuam o seu movimento lá no céu. Então, em algumas ocasiões, a combinação do olhar daqui da Terra vai nos dar a impressão de que o planeta está andando para trás, no céu. Isso é o que astronomicamente nós chamamos aqui de retrogradação dos planetas, tá? Só que o que acontece? Quando a gente está olhando para a nossa mandala, o planeta que está retrogradando, ele vai passar de volta pelo lugar onde ele recém passou, e depois ele vai avançar novamente pelo lugar onde ele já tinha passado. O que simbolicamente isso significa, criatura de Deus? Significa assim, ó, como se o planeta nos pegasse pela mão e dissesse assim, ó, fulaninho, vem aqui, vamos olhar de volta, vamos dar um passinho atrás, vamos ver o que foi feito aqui, vamos ver se tu não podia ter tirado o melhor proveito dessa experiência. Então, nós vamos revisar andando para trás e depois nós vamos ter a oportunidade de passar de novo pelo mesmo lugar, tá? Então, só com isso a gente já fica em condições de compreender que não vão queimar os aparelhos eletrônicos, que os contratos não vão dar errado e que os processos não vão ter problema. Eu sempre conto que quando eu era advogada, eu tinha uma cliente que era uma estudiosa da astrologia, e quando Mercúrio ficava retrógrado 2 ou 3 vezes por ano, ela ligava para o escritório. Ligava não, mandava e-mail na época. Parem todos os meus processos, não movimentem a menos que seja prazo legal, né? Porque Mercúrio está retrógrado. Tá? Aqui para nós, na astrologia transcendente, nós temos um objetivo e um olhar para a nossa evolução, para a transcendência, para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, moral e espiritual. Então, o que acontece na minha vida não é o que realmente importa. Importam sim os reflexos daquele acontecimento da Matrix na experiência e no desenvolvimento que eu estou buscando, que eu estou buscando acessar, certo?
Então, quando Mercúrio está retrógrado, Mercúrio rege Gêmeos, casa 3, e rege Virgem, casa 6. Ali em Gêmeos, ele fala sobre a nossa comunicação, sobre a nossa inteligência. Lá na casa 6, no signo de Virgem, ele fala sobre a nossa saúde, sobre qualidade de vida, sobre rotina, sobre o trabalho rotineiramente considerado, tá? Então, Mercúrio está nos convidando a revisar com essa perspectiva de comunicação, de inteligência e de rotina as questões relativas ao signo de Câncer, que é onde Mercúrio está retrogradando agora. Calma, não pira, que eu vou te explicar bem direitinho. O que a gente precisa considerar quando um planeta está retrógrado no céu? Em que signo ele está? E isso serve para todo mundo. E em que casa ele está fazendo esse movimento no nosso mapa natal e com quais planetas do nosso mapa natal que ele está contracenando, tá? Então, vou compartilhar com você aqui o mapa deste momento para te explicar e te mostrar o que está acontecendo no céu nesse momento, tá? Essa aqui é a mandala do céu mundial. Observa que esse aqui é um mapa que não tem casas, tá bem? Ele está mostrando apenas o posicionamento dos planetas, tá? E aqui está o nosso queridinho Mercúrio, certo? 26 graus do signo de Câncer, retrógrado, tá? Ele começou a retrogradação às 3 da tarde. Eu tô gravando esse vídeo aqui, são 16 horas e 27 minutos, tá? Então, vejam assim, ó. Mercúrio está nos convidando para olhar para como nós nos relacionamos intelectual e rotineiramente com os temas de família, de ancestralidade, de como nós lidamos com a nossa casa, qual é o nosso conceito de lar, tá? Porque ele está aqui fazendo essa retrogradação no signo de Câncer, certo? O que importa a gente saber? Primeiro que ele fica retrógrado até quase todo mês de julho, tá? Até dia 23 de julho ele fica retrógrado. Ou seja, até 23 de julho é o período que ele está nos convidando a revisar todo esse lugar por onde nós já passamos do signo de Câncer, tá? E aí depois nós temos a oportunidade de passar essa matéria a limpo depois do dia 23, quando ele voltar para o movimento direto, certo? Que importa a gente saber aqui, ó? Precisamos saber que Mercúrio no céu agora ele está tendo interação com outros planetas, tá? Tem aqui uma oposição, uma quadratura e um sextil, tá? Essa essa quadratura, tá? Ela está acontecendo com o Quíron do céu, tá? Que é esta linhazinha aqui, tá? Que isso quer dizer? Muitas vezes os temas de família, eles têm uma, uma impressão muito profunda na nossa personalidade e muitas vezes eles apontam para um lugar de muita dor. Às vezes uma dor pessoal, às vezes uma dor ancestral, tá? Essa dor profunda da alma é representada pelo Quiron. Esse aqui é o Quiron do céu. Não estou dizendo que esse aqui é o Quiron natal de alguém que está me assistindo agora. É o Quiron do céu, tá? Então, qual é o simbolismo disso aqui? O simbolismo é o seguinte: Mercúrio está ali no signo de Câncer
dizendo: revise suas estruturas do ponto de vista intelectual e rotineiro, que é esse o idioma que Mercúrio fala, certo? Só que como ele está fazendo uma quadratura com Quirón, é como se ele dissesse assim, ó, ok, olha com inteligência, mas olha a fundo. Porque onde Quirón está, existem coisas com as quais a gente não contracena rotineiramente. São coisas ocultas. Quirón é um lugar por onde a gente vai dando, fazendo a experiência da vida, né, de forma espiralada, e onde Quirón está, a gente opta por dar um pulinho e passar reto por aquilo ali, porque aquilo ali está falando de um lugar de dor. Então, a quadratura que está acontecendo aqui, ó, o que é a quadratura? É uma coisa se colocando contra a outra dentro do mapa. E se ele está se colocando contra o Quirón, é porque ele está dizendo assim, ó, sim, existe oportunidade de revisar, mas vai depender de fazer isso de uma forma quironiana, profunda, naquele lugar assim onde corta na própria carne para extirpar aquilo que dói, tá? A parte boa é o seguinte: tem aqui um sextil com Marte, que está na entradinha do signo de Gêmeos, tá? E Marte do céu, não é Marte natal de ninguém, tá? Marte do céu é o planeta que contribui com a nossa força de ação. E veja que Marte aqui está conjunto a Urano. Esse Marte aqui conjunto a Urano significa dizer assim, ó, faz o que tem que fazer, revisa o que tem que revisar com inteligência, com frieza, com aquela análise virginiana, deixa doer exatamente aquilo que tem que doer, que Marte e Urano juntinhos aqui garantem a força de ação para a construção do novo. Porque Urano é um planeta que onde ele toca, ele diz assim, ó, aqui nós não precisamos aproveitar nada. Aqui nós podemos ter um comportamento absolutamente revolucionário e criador de algo completamente novo, tá? Também quero mencionar que Mercúrio retrógrado está fazendo uma oposição com Plutão, que também está retrógrado lá no signo de Aquário, tá? O que tem aqui, ó? Esse Plutão em Aquário é algo sobre o que a gente vem falando já há algum tempo, porque Plutão leva 248 anos para dar a volta no Sol. A última vez que ele esteve em Aquário foi na época da Revolução Francesa, tá? E qual é a minha compreensão aqui, né, pela minha percepção, que é a astrologia transcendente? Lá na Revolução Francesa, houve uma estrutura revolucionária de fora para dentro. Alguém chegou e disse assim, ó, a partir de hoje, o homem tem tais e tais direitos, tá? Agora, nesta passagem de Plutão por Aquário, a gente está falando de uma necessidade de abertura psíquica do indivíduo. Então não adianta, não vai haver nada que seja feito de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Nós estamos vivendo a transição planetária, onde vigora inexcusavelmente aquela máxima do Cristo, a cada um conforme suas obras, tá? Então, no que isso reflete nesse momento aqui de Mercúrio retrógrado? Reflete no seguinte, ó. O signo de Câncer, onde está Mercúrio, ele é um signo que ele tem uma competência de manipulação através das estruturas emocionais, tá? Basta pensar na ideia de uma mãe controladora, de uma mãe ciumenta, para entender do que eu estou falando, tá? Então,
É como se Mercúrio, com todas essas combinações que ele está fazendo aqui no mapa, ele estivesse dizendo assim, ó, dá um jeito de sair do lugar da vítima, lava as tuas mãos, te liberta de todo exercício de manipulação que você esteja realizando. Olha, presta atenção nessa frase que eu estou dizendo. Te liberta de todo exercício de manipulação que você esteja realizando. E aí aqui eu vou citar o Bert Hellinger, lá das constelações familiares, porque ele dizia assim, o vitimismo é a forma mais sofisticada de vingança. Então, quando a gente pensa que Plutão está lá do outro lado, nos impondo a abertura psíquica, o que isso significa dizer? Que a gente precisa trazer para dentro da nossa psique recursos com os quais a gente não estava acostumado a lidar. E Mercúrio fica retrógrado exatamente dentro desse contexto, para que a gente tenha a oportunidade de revisar os nossos últimos passos e passar de novo por ali com toda essa consciência disso aqui que eu estou te falando agora. Tá? E para fechar com chave de ouro esse raciocínio, para você entender que sim, é uma questão pessoal, tá? Apesar de estar em câncer, que é família, que é grupo, que é pertencimento, Mercúrio retrógrado está conjunto a Júpiter, tá? E Júpiter está a 29 graus e 54 minutos do signo de Câncer. Júpiter é um planeta que ele potencializa tudo aquilo que ele toca, tá? Então, se ele está conjunto a Mercúrio ali naquele momento, ele está dizendo assim, ó, esta aqui é a chance de milhões de fazer a transformação, a cura, a abertura psíquica, o movimento novo, a sua revolução interna, de acordo com todos os planetas sobre os quais eu já falei aqui, né? Então, não desperdiça esta oportunidade, tá? E aí, o que que acontece? Júpiter hoje está a 29 graus aqui de Câncer, tá? Em algumas horas ele entra no signo de Leão e ele vai continuar ainda pertinho, vai continuar fazendo é, conjunção aqui com Mercúrio, tá? Mas ele já vai estar no signo de Leão. E o signo de Leão fala da forma como nós enxergamos a nós mesmos. Tá vendo como tudo se encaixa? E aí já quero aproveitar para te questionar. Nesse momento, como é que estão os seus pensamentos, as suas ações, as novidades na sua mente a respeito de todos esses temas que eu citei aqui, tá? Lembre também que a espiritualidade vem dizendo já há bastante tempo a respeito dos véus que serão removidos. Já pensou que muitas das vezes a nossa visão sobre nós mesmos está atrás de um véu, criado por uma estrutura, talvez superior, talvez anterior, talvez interior, porque aquilo já foi dito como verdade tantas vezes que a gente já está considerando aquilo como algo que pertence a nós mesmos, tá? Então, comenta aqui comigo se isso tudo aqui que eu estou dizendo faz sentido e se você já está sentindo na sua vida esse movimento todo, tá? O que que nós precisamos também compreender nessa dinâmica toda? Agora eu já posso interromper o compartilhamento. O que que a gente precisa também entender nessa dinâmica toda é o seguinte, ó. Isso aqui que eu estava mostrando é o mapa do céu, tá?
para a gente saber como é que isso atua na nossa vida, na nossa personalidade, na nossa trajetória, você vai precisar conhecer o seu mapa e analisar os trânsitos, ou seja, onde no seu mapa estão, neste momento, Mercúrio, Júpiter, Quirón, Marte, Urano, Plutão do céu, tá? Aí a gente vai ter condições de ter assim, ó, bem acertadamente e assertivamente quais são as estruturas da vida, quais são as áreas da vida que estão sentindo mais esse movimento todo, tá? Outra coisa que a gente precisa saber para tornar isso bem pessoal, os planetas do céu, eles também fazem aspectos com os nossos planetas natais. Ou seja, com quais dos nossos planetas natais os planetas do céu estão conversando? E que qualidade de conversa é essa? Porque dependendo do aspecto que eles estão realizando, é um aspecto harmonioso, onde um contribui com o outro, ou é um aspecto desafiador, onde um puxa, cada um está puxando brasa para o seu assado, tá? Outra coisa, para fechar. Amanhã Júpiter entra em Leão, tá? Hoje é dia 29 de junho de 2026, é o primeiro dia da retrogradação de Mercúrio. Júpiter vai expandir o signo de Leão dentro de nós, tá? Só que onde nós temos o signo de Leão está a opinião que nós fazemos a nosso respeito. E a pergunta que eu te deixo para a gente encerrar essa reflexão aqui é a seguinte: você está em condições de entregar para Júpiter a sua opinião a respeito de si mesmo, exatamente como ela está, para que Júpiter potencialize e expanda isso? Ou você precisa aproveitar profunda e seriamente essa retrogradação de Mercúrio para revisar as suas perspectivas, os seus valores, para que Júpiter possa atuar expandindo algo que te convém, que contribui para a tua evolução, que contribui para o teu crescimento, e não mais para essa manifestação pura na Matrix, como um cachorrinho correndo atrás do rabo. Tá bem? Tinha outra coisa que eu queria falar aqui, que eu deixei passar e eu vou precisar complementar, porque tem a ver com isso aqui que eu estou falando para encerrar. Lembra que eu te falei que tem uma quadratura de Mercúrio retrógrado com Quirón? Pois bem, Quirón está na entradinha do signo de Touro, tá? O signo de Touro fala sobre os nossos valores, né? Assim, de uma maneira bem superficial, Touro fala de dinheiro, bens, propriedade, salário, essas coisas, tá? Só que Touro é regido por Vênus e Vênus fala de valores. Isso é muito maior do que a astrologia clássica considerava. Então, quando a gente fala que Mercúrio retrógrado está fazendo uma quadratura com Quirón em Touro e que Júpiter vai entrar amanhã no signo de Leão, é como se os planetas estivessem dizendo assim, ó, criatura de Deus, revisa a tua opinião sobre ti mesmo. Não a partir do sou bonita, meu cabelo tá feio. Não. Quais são os teus valores? O que que te move? O que que te faz levantar da cama de manhã? Onde é que você quer chegar? E movida por quais impulsos? Tá bem?
Então, lembra de curtir, comentar, compartilhar essas coisas todas e me conta também aqui nos comentários como é que está esse movimento aí na sua vida. Eu espero que nenhum de nós desperdice essa grandiosíssima oportunidade de expansão. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.